Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa edição da Semana do Contador, feita especialmente para você que está aí ligado nos assuntos contábeis, nos assuntos fiscais. Eu estou aqui hoje, eu sou o professor Felipe Teixeira, né? Para quem não me conhece, sou advogado tributarista, professor. Estou aqui junto com o meu amigo, professor Eloy Prata, contador, né? E meu colega também, né? De trabalho aí na academia, na área acadêmica, né? Por assim dizer. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela participação na Semana do Contador. E hoje a gente veio para discutir um assunto muito interessante, né? Vou deixar você falar um pouquinho aí sobre você e falar também sobre o tema que a gente vai tratar nesse nosso bate-papo. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço, sou muito grato. É um momento de muita satisfação estar nesse momento aqui, compartilhando conhecimento com você, que é uma pessoa a quem eu tenho eu tiro como referência. Você é uma pessoa que posta muito material, então os materiais que você posta para nós servem de muita referência. Compartilho o material com você. E para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Eloy Prata, sou contador, sou empresário também, eu sou diretor administrativo de uma empresa que presta consultoria e treinamento também, e a gente trabalha um pouquinho aí na contabilidade, já tem quase uns 25 anos de estrada, de quilômetros rodados nessa estrada chamada contabilidade. Então, nós estamos aqui nesse exato momento para compartilhar com vocês o impacto que vai ter nessa reforma tributária no que diz respeito ao imposto de renda, né? Nós sabemos aí que o projeto de lei 2337 de 2001, ele foi aprovado na Câmara e foi submetido para o Senado. Então, nós temos aí uma perspectiva muito grande de mudança na forma de tributar, nas alíquotas, nos benefícios tributários, o impacto disso para a pessoa física, o impacto disso para a pessoa jurídica, e o que a gente pode esperar de tudo isso. Muito Então, bem, vamos lá. professor. Pois não, Vamos lá, desculpa. vamos começar aqui. Acho que você tem um material, né, para Isso. compartilhar, uns slides. A gente preparou o material aí para que a gente, uma matéria de suporte, lógico, né, para nos subsidiar aí, para que é muita coisa, é muito detalhezinho, é muita mudança de legislação, então a gente preparou um material aí para nos dar suporte àquilo que a gente vai falar, e eu vou compartilhar esse material agora com vocês. Muito bem. Aqui nós temos aí o impacto da reforma tributária no imposto de renda, né? Então, o que acontece com esse impacto? Muito bem. A gente tem uma agenda, e essa nossa agenda, esse impacto, ele vai ser alcançado nas pessoas jurídicas, nas pessoas físicas, e o que a gente deve esperar? Então, essa aí é a nossa agenda que nós temos aí para tratar nessa aula de hoje. Muito bem, então, vamos dar continuidade. Bom, o projeto de lei 2337, como nós falamos agora há pouco, ele é uma alteração profunda na legislação do imposto de renda e em várias outras legislações que vão alcançar os regimes tributários do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real e do lucro arbitrado, e também acabam alcançando a pessoa física. Então, o foco desse trabalho, o foco desse projeto de lei é justamente na redução da carga tributária ou na redução dos tributos a pagar. E para essa redução, para que essa redução aconteça, o que nós devemos observar, o que nós temos que perceber? Que as empresas elas vão ter que criar maiores controles. Então, hoje, principalmente, as empresas do lucro real, que já têm esse controle, já têm um compliance tributário, um compliance. Esse compliance ele se faz muito presente nas grandes empresas, e que aí a gente acaba falando aí o que é compliance, o que é compliance, né? Compliance, principalmente o tributário, né? É você fazer tudo aquilo que está previsto na legislação. Então, como a legislação vai ser alterada, a gente espera que ainda tudo aquilo que a gente está vendo agora de mudança, né? É passível, na verdade, de alteração ainda lá no Senado. Então, aqui são as propostas, o que nós vamos tratar é o que já foi aprovado na Câmara, então ainda pode haver algumas mudanças, pode haver algumas situações em que o impacto pode se causar maior ou menor, então a gente vai ver isso aí no que esperar, ok? Muito bem, então vamos lá. Os impactos maiores que vão acontecer para as empresas. O primeiro impacto vai acontecer com
possibilidade de dedução do juros sobre capital próprio, ela não existir a partir de 2022, ou seja, ela vai estar vigente até 31 de dezembro de 2021. Então, o que acontece? Juros sobre capital próprio, ele sempre existiu, na verdade, né? Então, as empresas sempre tiraram a ideia de remunerar o capital, o patrimônio líquido das empresas, né? E a partir de 2014, com a Lei 12.973, ele passou a ser dedutível para fins tributários. E isso abriu um leque de possibilidade muito grande para as empresas. Que leque foi esse? Bom, eu estou pagando um juros sobre capital próprio e aquilo que eu paguei eu posso deduzir para fins tributários. E isso deu um impacto na redução dos tributos, principalmente para as empresas do lucro real. Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, essa possibilidade não vai mais existir. Os juros sobre capital próprio, o pagamento dos juros sobre capital próprio, eles não vão mais ser classificados como despesas tributáveis, eu vou ter que adicionar, e isso vai aumentar a minha base de cálculo no lucro real e vai fazer com que eu acabe pagando mais tributos. Então, aí, como remuneração dos sócios, a gente tem 3 tipos de remuneração, né? Ora labore, que é a remuneração para aquele sócio que está lá na administração da empresa. Nós temos a segunda forma de remuneração dos sócios, que é a distribuição de lucros ou dividendos, que também vai ter novidade nessa alteração da legislação. E nós temos, como terceira forma de remuneração do sócio, os juros sobre capital próprio. Só que a gente observa que juros sobre capital próprio, eles eram quase que exclusivos para as empresas do lucro real. Então, o que acontece com isso? Se eu estou tirando uma possibilidade de dedução para fins tributários, aí eu vou aumentar a carga tributária, eu vou aumentar a base de cálculo e acabo aumentando a carga tributária. Agora, com relação à distribuição de lucros ou dividendos, o governo tem uma novidade aí. Que novidade é essa? A tributação sobre a distribuição de dividendos pagos para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas na alíquota de 15%. E o que acontece com isso? Quando a gente observou aí o texto original, o antes da submissão para aprovação, era de 20%. Então, o texto original aí, ele sofreu uma modificação na aprovação e ficou com 15%, e acaba sendo uma tributação exclusiva na fonte para a pessoa física. O que é isso aí, meu querido, minha querida? Eu não posso usar como dedução lá no meu imposto de renda da pessoa física, ele não vai ser dedutível, desculpem. Então, aí acaba sendo exclusivo da fonte pagadora, né? Então, aí mais uma pequena penalização para o contribuinte. E a pessoa jurídica que recebe dividendos? Ela pode compensar o valor retido na fonte com o imposto que ela está devendo. Então, essa aí é uma das novidades que nós temos que observar. Distribuição de lucros e dividendos. Existe uma polêmica muito grande, e eu pergunto para o professor Felipe Teixeira, alguns colegas dizem que isso é uma bitributação, mas aí a gente entende que bitributação são 2 tributos. Aliás, são 2 tributos diferentes utilizando a mesma base de cálculo. Seria no caso aí do imposto de renda e do ICMS, por exemplo, utilizarem a mesma base de cálculo. Aí tem outros colegas da área do direito que dizem que isso aí é um bis in idem, é a mesma base, é o mesmo valor sendo tributado 2 vezes pelo mesmo imposto. O que você me diz disso aí, meu colega? Qual é a visão jurídica dessa distribuição de lucros? Professor, antes de chegar aqui nessa questão dessa pergunta sobre uma suposta bitributação, eu queria tecer alguns comentários sobre o que você falou muito bem, por sinal, mas primeiro, quando a gente fala em redução de carga, né? A gente pode até pensar em uma redução de carga com esse projeto de lei que propõe aí a reforma do IR, e uma redução de carga para as pessoas jurídicas. Mas como nós vamos tratar aqui durante a apresentação, o governo, enquanto ele dá com uma mão, ele tira com a outra, né? Ele propõe uma redução de fato na tributação das pessoas jurídicas, mas em compensação, até porque o governo não pode abrir mão de receita, ele vai passar a tributar coisas que anteriormente ele não tributava. E é interessante dizer também que essa chamada reforma do IR, né, que
está aí no projeto de lei 2.337, de 2021, ela é, digamos assim, um puxadinho de reforma. Né? Assim, aquela coisa que você faz para tentar resolver o problema, tentar fechar a torneira, mas ela continua pingando, né? Porque o que resolveria, de fato, seria uma reforma tributária ampla, como nós temos em discussão hoje no Congresso, com a PEC 45, com a PEC 110. Lógico que isso seria o ideal, discutir não apenas o imposto de renda, mas principalmente os tributos indiretos não cumulativos, como o caso do PIS e COFINS e do ICMS, que causam uma dificuldade imensa ao contribuinte que quer estar em conformidade, que quer fazer o compliance. Então, esses são dois pontos. Um terceiro ponto, que eu quero até discutir aqui com você, aproveitando aqui, professor, nosso bate-papo, é essa questão dos juros sobre capital próprio. Porque, pelo que eu li do projeto de lei que foi aprovado, na verdade, o que se está propondo é a extinção dos juros sobre capital próprio. Não é apenas a impossibilidade de deduzi-los, como, enquanto despesa dedutível para quem está no lucro real. Na verdade, o que se está se propondo é a extinção dessa modalidade de remuneração. E aí, para além do benefício financeiro que se tinha com essa possibilidade de dedução, nós passamos a extinguir uma dessas possibilidades de remuneração do sócio, que você bem colocou que são três, né? A distribuição de lucro, o prolabore e o juros sobre capital próprio. Então, se realmente passa esse projeto de lei pela Câmara e é aprovado no Senado da forma como está, nós vamos sair de três possibilidades de remuneração para apenas duas. E isso tem que ser algo muito importante a ser dito, professor. Por quê? Porque quem que paga juros sobre capital próprio no Brasil hoje? A empresa do lucro real, mas não apenas aquela empresa que quer utilizar esse pagamento do JCP como despesa dedutível. Mas também muita gente, muita empresa, que está impossibilitada de distribuir lucro. Por exemplo, porque não tem certidão negativa, né? A gente sabe que, para que seja possível fazer distribuição de lucro, a empresa precisa dispor de certidão negativa ou positiva, com efeito negativo. E muitos contribuintes não têm, não estão com essa certidão à disposição. De forma que, hoje, o JCP ele é uma forma de remunerar esse sócio. E vai passar a não ser possível remunerar pelo JCP para o caso dessa empresa que não tem certidão. Então, veja que é uma perda, não é só uma perda tributária, financeira, é também uma perda de operacionalização, de fazer chegar o dinheiro, de fazer o dinheiro, né, oriundo do lucro, chegar até o sócio. Em relação a essa questão da bitributação, agora sim chegando à sua pergunta, eu entendo que não. Né? No meu entendimento, aí, nós não estamos tratando de uma bitributação. De fato, o que o Brasil está tentando fazer por meio dessa reforma do IR é se aproximar mais de padrões internacionais de tributação. Salvo engano, os únicos países que não tributam lucro é o Brasil e a Estônia. Todos os outros países do mundo, eu posso estar enganado, mas quase todos os países do mundo, eles tributam a distribuição, o ato de remeter sócios, ou remeter lucros ou dividendos aos sócios e acionistas. Então, não vejo, pelo menos no primeiro momento, e acredito que isso possa até de alguma forma ser discutido no Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo que não há, nesse caso, uma bitributação, porque nós estamos tratando de dois fatos distintos. Uma coisa é a receita, o faturamento aferido pelas pessoas jurídicas, e outra coisa, de fato, é essa chegada do lucro à pessoa física do seu sócio. Professor, com relação ao JCP, né? Então, vamos olhar aí o caráter dos juros sobre capital próprio. Então, por que se propõe pagar juros sobre capital próprio? Porque o sócio ele podia pegar o dinheiro que ele investiu na aquisição de ações, por exemplo, vamos
focar nas ações, ele podia pegar muito bem esse dinheiro e comprar outro título. Mas eu não sou sociedade anônima, eu sou uma sociedade aqui limitada, mas eu escolhi um regime de tributação do lucro real. Perfeito. Então, o sócio que investiu um capital, na cota de capital da sociedade limitada, ele poderia muito bem ter pego esse valor e ter investido no mercado financeiro. Então, a regra do pagamento dos juros sobre capital próprio é efetivamente essa. Se no mercado financeiro é remunerado um emprego de capital, por que não remunerar o emprego do capital em uma atividade que gera recursos? Então, a regra é essa. Então, aí a gente entra num certo ponto, professor, que acaba envolvendo não só a distribuição de lucro, mas o próprio juros sobre capital próprio, que, como você muito bem falou, é a certidão. A empresa ela não tem certidão. Aí, o que acontece? Eu vou me utilizar lá da Lei 4.537, lá de 64, é uma lei antiga, mas ela ainda está em vigor, que ela, no seu artigo, se não me falha a memória, artigo 32, ele diz assim, que a empresa não pode distribuir lucros se ela tiver em débito com tributos federais. Não pode. Então, o que acontece? Se ela distribui lucros, o que vai acontecer? A empresa paga uma multa de 50% sobre o lucro e o sócio que recebeu paga uma multa também de 50% sobre o lucro. Então, esse aí é um primeiro impacto. Não pode ter débitos com tributos federais. O segundo é um decreto 3.048, lá de 99, que é um decreto previdenciário, que diz assim, olha, que a empresa não pode distribuir lucros que ainda não foram contabilizados. Então, o que acontece? Acontece muito a situação de o sócio diz assim, me antecipa uma parte do lucro, aí me dá uma antecipação de lucro. Não, isso não pode acontecer, porque eu tenho um regramento que diz que eu não posso antecipar lucros que ainda não foram contabilizados. A terceira e a quarta são do Código Civil. O Código Civil diz que eu não posso distribuir lucros fictícios. E se eu distribuir lucros fictícios, eu tenho a responsabilidade solidária. O sócio, o administrador que fizeram a distribuição de lucros indevidamente, eles devem recompor esse lucro para a sociedade. E a última é o FGTS. Eu não posso ter débitos de FGTS e distribuir lucros. Então, esse critério de distribuição de lucros tem que ser muito bem observado pela legislação. Eu tenho critérios que eu tenho que observar. Primeiro deles, não posso ter débito previdenciário. Segundo, não posso antecipar lucros que ainda não foram devidamente escriturados na contabilidade, ou seja, não gerei lucro ainda. Terceiro e quarto é Código Civil, e o último é FGTS. A legislação da FGTS me impede de distribuir lucros que ainda, aliás, que se eu estiver em mora com FGTS. Então, aí, como você bem disse, se eu não posso pagar pro labore, ou se eu não posso distribuir lucros, que outra forma eu poderia ter para remunerar o sócio, o investidor? Então, aí a gente entra numa situação que ela é uma situação preocupante, podemos dizer assim. O que esperar pela frente? Preocupante. Por quê? Porque a distribuição de lucros e dividendos, que antes era isenta até um certo ponto, como assim? A gente tem aí, por exemplo, lucro presumido que não tem contabilidade, é desobrigado de fazer a escrituração contábil. Eu tenho uma regra de presunção. Como é que eu faço o cálculo? Pega a base de cálculo do imposto de renda, deduz o imposto de renda, a contribuição, o PIS e a COFINS e encontra um lucro livre de tributação. Eu posso distribuir mais do que esse lucro? Até posso. E tem muita empresa que faz. E quando ela distribui mais do que esse lucro, o que acontece? Ela vai lá para a regra da presunção. E o que acontece? O que vai acontecer a partir de 2022? A Receita Federal ela vai classificar como lucro contabilizado, para quem não tem contabilidade, a regra da presunção. E se eu distribuir mais do que a regra da presunção, o que vai acontecer comigo? Eu vou sair da tabela progressiva e vou ser classificado como pagamentos não registrados ou não contabilizados. E olha a penalização, o imposto de renda sobre isso é de 35%,
exclusivo na fonte para a pessoa física. Então, aí as coisas já começam um pouquinho a dificultar para o investidor. Aí eu digo, então agora eu tenho que ficar com a distribuição de lucros. Eu me recordo muito bem que você estava numa live com o professor Felipe Guerra, e vocês estavam falando sobre o limite antes da aprovação, né? Antes da aprovação, a empresa do Simples Nacional, ela tinha uma limitação, pode ser distribuídos 20 mil por mês. Isso aí foi suprimido do texto, viu, professor? Esse limite de 20 mil reais foi suprimido do texto, que é o que a gente vai tratar já já. Então, o que acontece com isso? As formas de remunerar o sócio ou os investidores, a tributação vai alcançá-las com uma força um pouco maior. Então, isso é um pouco preocupante. Se eu quiser cumprir conformidade tributária, eu tenho que observar as novas regras e as novas possibilidades, ok? Muito bem, professor, eu vou trocar de lâmina aqui para a gente Fique à vontade, vamos em frente, que são muitos assuntos, né? Perfeito, então vamos nós aqui. Aqui a gente estava falando para o Simples Nacional, né, que até então o texto original ele tinha uma previsão de 20 mil reais mensais para as empresas do Simples Nacional, e esse valor ele foi suprimido do texto aprovado. O que nos leva a entender que o Simples Nacional está livre, ele pode distribuir lucros tranquilamente, ele não tem a limitação de 20 mil reais por mês. E as empresas do lucro presumido também saíram daqueles 20 mil reais. Por quê? 20 mil por sócio, né, professor? Não, professor, era 20 mil para todos os sócios. Muito pouco. Mensal. Aí olha só, olha a incoerência tributária. O Simples Nacional ele só distribui lucro lá no final do ano. Por quê? Porque é uma regra. Eu preciso da receita bruta total dos 12 meses, aplica-se um percentual de presunção de lucro do lucro presumido, que vai de 1,6% até 32%, dependendo da atividade que ele exerce, comércio, indústria ou prestação de serviços. Desse percentual aplicado à receita bruta, eu vou deduzir apenas o imposto de renda. Então, isso só acontece lá em dezembro. Então, não é mensal. O lucro presumido, ele pode ser feito no final do ano, mas também pode ser feito a cada encerramento de trimestre, quando eu descubro a minha base de cálculo. Então, aí o lucro presumido já poderia ser feito. Então, o que o legislador entendeu? Opa, já que eu dei uma mancada aqui, então vamos suprimir esses 20 mil reais do texto e vamos deixar as empresas do Simples Nacional podendo distribuir aí tranquilamente os lucros até o faturamento de 4 milhões e 800 mil. Então, o que acontece? Eu tenho empresas do Simples Nacional que são classificadas como microempresa e empresas de pequeno porte, mas eu também tenho as empresas, professor, que elas não podem optar pelo Simples Nacional por exemplo, terem aí um KNAI impeditivo, é uma das modalidades, eu tenho um KNAI impeditivo do Simples Nacional. Então, qual é o regime tributário que aparece por primeiro para mim? O lucro presumido. Então, ela está dentro do faturamento de 4 milhões e 800 mil, mas não é do Simples Nacional. É classificada como uma microempresa ou como uma empresa de pequeno porte. Então, ela está dentro dos critérios que rege lá o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123, lá de 2006. Então, o legislador, quando ele alterou o texto original, ele disse assim, opa, espera aí, eu cometi uma falha, 20 mil reais por mês, mas o Simples Nacional só tributa lá no final do ano. Então, vamos deixar deliberados para quem faturar até 4 milhões e 800 mil. Pode distribuir lucro livremente. Ok? Então, assim, professor, os critérios, na verdade, são dois. Primeiro é um critério de faturamento, tem que faturar no máximo até 4 milhões e 800 para ter essa isenção na distribuição de lucros e dividendos. E, além disso, tem que ser optante ou pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Exato. Uma pessoa jurídica que fatura até 4 milhões e 800, mas é optante pelo lucro real, não vai ter direito a essa isenção. O que me parece muito justo, viu, professor Eloy? Porque se a gente fosse impor a empresas do Simples Nacional o pagamento de imposto de renda sobre os dividendos, né, e a retenção na fonte, qual seria o ganho para a empresa do Simples? Porque, como nós vamos ver daqui a pouco,
vai ter diminuição do imposto de renda e da contribuição social para quem está nos outros regimes. Mas a Exato. empresa do Simples, ela ganharia o quê com isso? Nada. Ela teria, na verdade, não ela propriamente, porque o que se defende é que esse encargo, esse ônus é do sócio, não é da empresa. Mas o fato é que qualquer empresa, gente, ela existe com o objetivo de ter lucro. Lucro para os sócios, né? Se a gente está constituindo uma instituição sob a modalidade de empresa, essa é o objetivo dela. Pode até ser que ela não dê lucro, mas esse é o objetivo dela. Então, de fato, não teria aí, não se veria, pelo contrário, se veria uma injustiça muito grande para as empresas do Simples Nacional se elas não tivessem nenhuma redução tributária sobre o seu faturamento, sobre a sua receita bruta, mas, em compensação, tivessem que fazer aí a retenção do IR no que diz respeito à distribuição de lucros para os seus sócios. É verdade. Então, vamos além aqui. Muito bem, essa é uma exceção da tributação, Simples Nacional e lucro presumido com faturamento, até porque o Simples Nacional, via de regra, o limite de faturamento é 4.800.000, podendo ultrapassar 20%, aí chega nos 5.760.000. Mas aí a legislação não disse assim, ó, ultrapassando os 20% dos 4.800.000, ela suprimiu, ela deixou nos 4.800.000. Muito bem, vamos nós aqui. Não incidência. Olha só um outro caso também que acaba não incidindo a regra da tributação. Isso aí é para quem está recebendo PJ, né? PJ, que é domiciliada no Brasil, que seja controladora ou esteja sob controle societário comum. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é holding. As empresas que têm aí um controle societário, holding. Aqui, holding é a segunda letra B, titular de 10% ou mais do capital voltante da pessoa jurídica que distribui lucros e dividendos. Isso aqui também está configurado como um clube de investimento, pelo menos. Então, eu tenho duas características aí que também podem ficar um pouco assim despreocupadas com a tributação. A holding, então eu já encontro aí o Simples Nacional, o lucro presumido, e a holding como atividades que poderão fugir aí um pouquinho da tributação da retenção na fonte dos pagamentos do dividendo. O que o senhor acha também, professor, que isso aí foi benéfico ou não? Ah, com certeza, porque imagina, o que acontece hoje? Hoje, quando se constitui uma holding de participações, seja ela controladora ou não, né, ela pode controlar ou não aquela sociedade da qual ela é sócia ou acionista. A ideia é que a sociedade operacional ela distribua lucros para a holding. E a holding distribui, por sua vez, esses lucros para os acionistas ou para os sócios, a depender do regime societário. Agora, então, imagine se você tivesse que pagar 2 vezes distribuição de lucro, imposto de renda sobre essa distribuição de lucro. Pagaria imposto de renda quando o dinheiro sai da sociedade operacional para a holding, 15%, e mais 15% quando a holding distribui. Aí sim eu entendo que a gente estaria diante de uma bitributação. Bitributação. Aí, então, o legislador ele foi inteligente e disse, não vamos tirar a incidência. Mas isso acabaria, professor, com a viabilidade de qualquer constituição de planejamento patrimonial sucessório no Brasil por meio de holdings. Exato. Por meio então, das sociedades controladoras. Aí o legislador ele foi inteligente nesse ponto, né, de não vai haver incidência para holding, porque senão aí acabaria nesse critério de bitributação, né? Então, vamos avançar um pouquinho aqui, professor. Vamos Muito lá. bem aqui, ó. Também não vai haver incidência para a incorporação imobiliária, né, para patrimônio de afetação, até porque ele tem um benefício, né, para quem trabalha com patrimônio de incorporadoras imobiliárias que exploram uma atividade que tem pelo menos 90% de todo o seu capital submetido à incorporação imobiliária, eles têm lá o patrimônio de afetação. E o que é isso aí? Eles pagam 4% é o imposto de renda, a contribuição, PIS e a COFINS, eles pagam tudo isso 4%. Então, o legislador disse, também quem trabalha com patrimônio de afetação, que é a incorporação imobiliária, também está fora da incidência tributária. Então, o legislador também foi, mais uma vez, observar um outro critério, uma outra atividade que tributa pouco. Então, não é que tribute pouco, é que tem permissão legal para se tributar desta maneira. Aí a gente tem que observar o quê? Que, por exemplo, tributa muito pouco. Não tributo pouco. Eu tributo porque eu estou utilizando a letra da lei.
Se eu estou na letra da lei, então eu tenho artifícios para isso. O que você acha, professor? Fica claro aí, professor, a intenção do legislador em beneficiar, digamos assim, as incorporadoras, por entender que a construção civil é uma atividade muito importante no país e prestigiando também aquelas sociedades que estão submetendo suas receitas ao chamado patrimônio de afetação, né? Então, assim, é explícito isso, né? É o legislador reconhecendo a importância do setor da construção civil no país. Então, vamos nós aqui, vamos avançar. Então, aqui, o que o legislador não abriu mão? Digo, ó, quem tem ação vai sofrer a tributação. Quem receber dividendo de ação aqui vai sofrer a tributação. Então, o que pode acontecer com isso? Aí houve aí na mídia, em outros critérios, nós vamos afastar os investimentos do Brasil, o cidadão que tem um capital hoje nesse mercado financeiro, ele é muito volátil, ele sai de um país e ingressa no outro com uma certa facilidade. Então, o que acontece aí? Uma das maiores preocupações que se tem é sobre a tributação dos lucros e dividendos para toda e qualquer espécie de ação, ordinária, preferencial, do tipo A, do tipo B. Todo mundo que tem ação, quando receber dividendos, vai ter a retenção na fonte. Então, essa é uma das preocupações maiores que se tem. Então, a gente vai aproveitar e já vai falar aqui rapidamente, depois eu passo a palavra para o senhor dar o seu parecer aí, o seu entendimento, porque aqui eu também, já que eu vou, se eu distribuir o lucro sobre a forma de dividendo, eu vou sofrer tributação. Então, eu vou deixar esse lucro acumulado para aumentar a capital. Então, essa é uma das possibilidades. Ah, não, peraí, então, já que a distribuição de dividendos ela vai sofrer a retenção de 15%, então, uma das possibilidades societárias que nós temos é o aumento do capital com o pagamento dos dividendos. Aí, o que acontece? A gente deixa lá o lucro, passa um tempo e depois diminui o lucro, devolve para os sócios, olha o entendimento já, digamos assim, o lado negro da força, né? Então, eu vou, ao invés de distribuir lucros, eu deixo ele dormindo aqui, como capital social, e depois a gente baixa o capital social e entrega para cada um dos sócios. Olha o lado negro da força. Só que aí o legislador também pensou dessa forma. Ele vai olhar, ó, você vai fazer isso, então você não pode, assim, até isso pode até acontecer, tá? Um sócio se retirar da sociedade e levar a parte do capital dele. Se isso acontecer, tudo bem. Agora, olha o que a legislação está dizendo. Se isso acontecer dentro de 5 anos, vai ser classificado como distribuição de lucros. Disfarçada de lucros. Exato. Então, a gente tem uma preocupação aí com a distribuição disfarçada de lucros muito grande. O que você acha disso aí, professor? Professor, mais uma vez, e aqui a gente tem que sempre pensar na intenção do legislador. A ideia é que os recursos fiquem na pessoa jurídica, né? Olha, se o recurso ficar na pessoa jurídica, não vai ter tributação. A ideia é fomentar a atividade empresarial. Por outro lado, se esse recurso ele é distribuído, ele é direcionado ao sócio, aí o fisco vai querer lá dar a mordida dele de 15% sobre essa distribuição de lucros ou dividendos. Então, essas duas previsões aqui que você acabou de colocar nesse slide, para mim, estão bem alinhadas ao discurso, né, que inclusive o próprio executivo, que foi quem propôs esse projeto de lei, teve desde o início. A ideia da gente é diminuir a carga tributária das pessoas jurídicas e incentivar o empresário a manter o capital, o dinheiro oriundo das suas atividades na própria pessoa jurídica, não remetendo esse recurso ou esses recursos aos sócios ou acionistas. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Então, vamos avançar aqui, que a gente ainda tem algumas lâminas vão gastar um pouco mais de tempo com a gente, que elas são lâminas questionadoras. Vamos nós aqui. Muito bem aqui, ó. Aqui a gente está dizendo aqui que os rendimentos pagos ou creditados a sócios, acionistas titulares à pessoa física, aqui tem um detalhe importante. É aquilo que a gente diz que eu paguei, fiz um pagamento que não tem base de escrituração contábil, não está escriturado na contabilidade como
como distribuição de lucros. Eu não tenho como escriturar isso. Aí vem um detalhe importante, professor, para as empresas do lucro presumido, por exemplo, que não têm escrituração contábil. Como mensurar, olha o pensamento do legislador, como é que eu vou mensurar um valor que foi pago sobre a forma de lucro ou dividendo que não tem escrituração mercantil, não tem escrituração contábil? Então, aí, no caso, até 31 de dezembro desse ano, tudo aquilo que eu pagar a mais daquela regra da presunção é tabela progressiva. A partir do ano que vem, tudo aquilo que eu pagar a mais da regra da presunção vai ser classificado aqui como dividendo que não tenha base de escrituração mercantil, não tem base de escrituração mercantil. Aí entra a penalidade. A retenção na fonte deixa de ser 15 e passa a ser 35 e a tributação exclusiva na fonte. Então, aqui é mais uma vez o legislador querendo coibir a distribuição de lucro disfarçada. Então, ele está penalizando um pouco mais, tributariamente falando, a possibilidade de distribuição de lucro disfarçada. Correto isso, professor? Sim ou não? Duas consequências dessa previsão. Primeiro é que o trabalho do contador vai ficar cada vez mais valorizado, né? Que bom, Porque, né? então, assim, quem quiser distribuir, para quem está no Simples Nacional, no lucro presumido, mais lucro do que o percentual de presunção, cada vez mais vai ter que demonstrar isso por meio da contabilidade. Então, embora, em alguns casos, seja possível não ter contabilidade, agora vai ser, para quem quer fazer distribuição de lucro além do limite, hoje já é, né? Hoje já é, ninguém pode distribuir acima do limite de presunção sem ter contabilidade que demonstre que houve lucro acima dessa presunção. Mas agora, como o professor Eloy bem colocou, a penalidade para quem distribui acima desse valor sai aí da tabela progressiva e vai para 35%, né? Que é o imposto de renda retido na fonte. É como se realmente tivesse sendo feito um pagamento sem causa. Já há previsão hoje na legislação da cobrança desse IR na fonte para os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou pagamentos sem causa. Então, o legislador passa a entender que quando uma empresa distribui lucros ao seu sócio, ao seu acionista, além do regime do percentual de presunção, esse pagamento passa a ser um pagamento sem causa e, portanto, sujeito à cobrança do imposto de renda de 35%, que não é brincadeira, viu, gente? É uma alíquota muito elevada. É salgado, né? 35% é bem salgado. Então, essa aí fica a dica. Obrigado por, mais uma vez, levantar a bola da contabilidade, não é, professor? Que aí nós temos que primar pelo registro dos fatos que aconteceram dentro de uma organização para poder evidenciar o lucro que de fato está acontecendo e não trabalhar com uma presunção de um lucro, que aí a Receita Federal abre mão e diz assim, não, eu não quero saber da tua contabilidade. Para mim, se você está trabalhando com, por exemplo, está revendendo combustíveis e derivados do petróleo, teu lucro é 1,6%. Se você é indústria, comércio em geral, algumas atividades de prestação de serviço, como, por exemplo, serviço de pronto atendimento à saúde, hospital, clínica, laboratório, auxílio de diagnóstico, atividade rural, construção na modalidade total, onde você emprega mão de obra e material, aí é 8%. Serviço de transporte de carga, 8%. Aí, se eu já transportar passageiro, 16%. Para prestar serviços em geral, 32%. Então, aí a Receita Federal já está determinando qual é o seu lucro. É o famoso faturou, pagou. Não importa se você vai ter lucro ou não. Então, aí... Por isso que se chama lucro presumido, né? Né? Ela está presumindo que aquele lucro, a legislação presume um percentual de lucro. Agora, professor Eloy, é muito importante para quem está nos assistindo, os contadores estão nos assistindo, e veja, eu não sou contador, sou advogado. Mas por que é importante conhecer essas previsões, essa nova previsão especial que o professor Eloy está falando? Porque, às vezes, professor, por uma questão de mercado, para pagar mais barato, o contribuinte, muitas vezes, ele quer abrir mão da contabilidade. E, às vezes, até mesmo o próprio contador, para não ter que fazer contabilidade, faz ali só o fiscal e o pessoal, não faz contábil.
ele acaba induzindo o cliente a fazer isso. Olha, não vamos fazer contabilidade, vamos distribuir aqui os lucros só com base no percentual de presunção e adeus. Está certo para mim, está tudo certo para você. Só que agora tem que ficar claro isso para o contador. Se, em algum momento, aquele contribuinte que não tem contabilidade quiser distribuir lucro acima do percentual de presunção do lucro presumido, isso também vale para quem está no Simples Nacional, evidentemente, ele vai pagar imposto de renda com a alíquota de 35%, gente. Então, assim, você que não gosta de fazer contabilidade, você que tem cliente que prefere não ter a contabilidade para não ter que pagar mais honorário, você tem que explicar isso de forma muito clara e cristalina para quem você está prestando serviço. Porque o risco no frigir dos ovos, professor Eloy, é todo do empresário, mas ele precisa entender os riscos que ele corre. Até porque, professor, a escolha do regime de tributação é do empresário, não é do contador. O contador só faz aqui, ó, eu tenho aqui 3 regimes de tributação, a escolha é sua. Aí eu vou propor quais são os benefícios de cada um deles. A escolha do regime de tributação, foi muito bem se tocar nesse ponto, porque a escolha não é do profissional da contabilidade. Ele vai dizer os prós e os contras de cada um dos regimes, mas a escolha vai ser sempre do empresário, né? Até porque a responsabilidade, nesse caso aí, é solidária. Não é dizer, não, culpa foi do meu contador é quem fez. A gente teve aí, bem recentemente, uma votação lá do STF. Em Goiânia, nós tínhamos um caso bem emblemático de uma legislação lá de Goiânia que punia o contador. Então, isso aí a gente já começa a ter um pouco mais de cuidado com a responsabilidade solidária que nós temos. Então, vamos avançar aqui, professor? Vamos em frente. Muito bem, aqui, ó. Aqui, nós temos aqui os lucros e dividendos para carteira de fundo de investimento. O que é isso aí, gente? Os fundos de investimento ou o clube de investimentos são aplicações que você pode fazer. Então, se eu estiver investindo numa carteira de investimento, de fundo de investimentos, aí entra fundo de previdência privada, os FAPs da vida, entra fundo de renda fixa, CDB, RDB, Tesouro Direto, pode ter fundo de investimentos imobiliários, que são os FIIs. Então, esses fundos de investimento, eles não estarão sujeitos à retenção do imposto de renda. Mas é claro que eles pagam tributos, professor. Renda fixa, CDB, RDB, no resgate, sofre a retenção do imposto de renda. Aí tem muita gente que diz assim, o fundo de investimento imobiliário ele não paga tributo, mas eu tenho que controlar. Se eu comprei e vendi, e se eu tive ganho até 20 mil, tranquilo, mas se eu tiver ganhos acima de 20 mil, eu tenho que fazer a autorretenção, o contribuinte tem que fazer a autorretenção, ele tem que fazer um cálculo para saber quanto tempo o dinheiro ficou na mão dele. Dependendo do tempo, vai de 22,5% de imposto de renda retido na fonte até 15% de retenção na fonte, mas isso aí, quem tem que fazer é o próprio contribuinte, que ele faz a autorretenção dele. Então, isso aí é um ponto a ser observado. Aqui a gente está dizendo que a distribuição, a remuneração, ela não vai sofrer tributação, mas a comercialização ou o resgate do título, eles sofrem retenção na fonte. Então, isso a gente tem que deixar muito bem claro para que, de repente, o investidor lá na frente, não, eu vou comprar um título porque agora ele não vai estar sujeito ao imposto de renda retido na fonte. Só que eu tenho que observar 2 retenções. A retenção, aqui ele vai ficar livre, né? Vai ficar isento, não vai ser alcançado. O pagamento mensal, por exemplo, o fundo de investimento imobiliário, ele tem remuneração mensal, como distribuição de lucros ou de remuneração do título, mas a comercialização desse título, sim, a comercialização, ela sofre a tributação se houver ganho, se eu vender com ganho. Então, eu tenho que controlar o valor que eu comprei, eu estou vendendo, qual é o valor que eu vendi, eu tenho que apurar o ganho, e se esse ganho for superior a 20 mil reais, tem retenção na fonte, e é uma autorretenção. Perfeito, professor. Vamos em frente. Foi então, vamos. Irretocável a sua explicação sobre o IR. Aqui, eu posso distribuir dividendos com bens e direitos? A legislação me possibilita fazer isso, com certeza. Entretanto, eles vão estar sujeitos à incidência do imposto de renda. Só que, para isso, eu preciso avaliar esse bem. Ele necessita de uma avaliação a valor justo.
Como assim? Muito bem. Vamos imaginar que eu tenho um bem no meu ativo lá, ele já tenha uma certa utilização, observando o valor contábil, e eu vou observar, não, eu vou estou sem dinheiro. Aí, só se dizer, eu quero bem. Tudo bem, vamos distribuir o lucro com bem. Só que esse bem precisa passar por uma avaliação. Aí vem o problema da avaliação. Que problema é esse? Se eu distribuir para o sócio, quando da avaliação, tem que ser uma avaliação por laudo, tá? Tem que passar por um laudo de avaliação, ele vai ser vendido a valor de mercado, e se houver ganho nessa transferência, opa, houve ganho, então se eu estou transferindo, eu, PJ, me desfazendo de um patrimônio com ganho, eu vou pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, essa aí é a pegadinha que a gente tem que observar. Duas coisas podem acontecer. Aliás, duas coisas devem acontecer. Para o sócio, pessoa física que recebeu o bem, ele vai ter que colocar isso na declaração de imposto de renda da pessoa física dele no ano seguinte. E o sócio pessoa jurídica, o que ele vai fazer? Ele vai computar pelo valor dos lucros ou dividendos misturados como receita. Olha só que a contabilidade ela vai sofrer aí um pouquinho de trabalho para fazer isso. Como é que eu vou contabilizar isso como receita? Receita, são outras receitas que eu estou recebendo, que isso vai ingressar no meu patrimônio, como é que vai ser feita essa contabilização? A gente tem normas brasileiras de contabilidade para registrar isso aí perfeitamente. Então, olha só a situação que pode acontecer com essa legislação. Eu posso receber dividendo com bem. O que você acha disso aí, professor? Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, viu, professor? Vai, porque lá no texto legal ainda está dizendo assim, a Receita Federal irá normatizar esse ato, porque tem que passar por uma normatização, porque senão a gente está tentando aqui fugir legal, na legislação está tentando combater a distribuição de lucro disfarçada, e isso aqui pode ser caracterizado como um dos itens de distribuição de lucro disfarçada. Eu vou te distribuir com bem, então tem que não estar assim bem claro, bem evidente na letra da lei como isso vai acontecer, mas isso pode acontecer e como poderá acontecer, vai precisar de uma instrução normativa, pelo menos, aí da Receita, para normatizar esses parâmetros tributários. O que o legislador tentou, né, nós vamos ver daqui a pouco, é exatamente prever todos esses atalhos que os sócios poderiam pegar para não ter que pagar o imposto de renda, no caso, a pessoa jurídica não ter que fazer a retenção do IR sobre a distribuição de lucros. Então, ali tentou se prever, por meio da legislação, por meio desse projeto de lei, todas essas hipóteses. Eu tenho certeza que o pessoal vai encontrar um caminho. Não tenha dúvida disso. Vai ser encontrado um caminho, ou alguns caminhos, mas o que, na verdade, a gente percebe com o projeto de lei é essa tentativa do legislador em tentar fechar o cerco para o contribuinte. Olha, não adianta você vir por aqui, não adianta você querer pagar, remunerar o sócio por meio de um bem, porque eu vou prever isso aqui como uma distribuição disfarçada e vai ter que pagar o IR do mesmo jeito. Esse é o problema, né? Então, vamos avançar aqui, professor. Vamos. Então, aqui, aí a gente chega na distribuição disfarçada, que era justamente nós estávamos falando aqui, Mas quais são os critérios de isso aqui? Já tinha, só que foi modificado, o texto está sendo modificado, isso já existia, é o artigo 60 do decreto 1598, lá de 77, lá de 77. Então, ele já previa, lógico que ele está em vigor, mas ele sofreu modificações muito assim profundas por meio da lei 12.974, lá de 2014, que meio que deu uma remodelada, deixou ele mais robusto para se adequar às novas normas e aos novos padrões internacionais aí, que a gente nem pode mais chamar de padrão internacional de contabilidade. Por quê? Porque o Brasil já pegou as normas internacionais e já criou as normas brasileiras técnicas de contabilidade, as NBCTs. Então, a gente não pode mais falar, norma internacional. Não, norma brasileira de contabilidade. Então, a gente já tem as normas. Então, o que acontece? Essas alterações na legislação, lá no decreto 1598, foram para deixar ele mais robusto, para ele se adequar às normas brasileiras de contabilidade. Então, vem comigo aqui e observa quem aliena, ou seja, quem está vendendo
para um direito para a pessoa ligada. A alteração está aqui, ó, gente, pessoa ligada. Agora tem que ser sócio, pode ser cônjuge, pode ser parente em até terceiro grau. Esse aí é o critério de pessoa ligada a PJ. Então, se eu alienar um bem por um valor inferior ao valor de mercado, eu estou aqui simulando uma distribuição de lucro disfarçada. E se eu comprar também um patrimônio com um valor superior ao valor de mercado, também estou fazendo a simulação. E se eu deixar aqui, eu perder dinheiro em decorrência de não exercício do direito de aquisição ou do bem ou direito, eu dei uma entrada e depois perdi o direito. Aqui é um detalhe importante, viu? Se eu emprestar dinheiro e na data do empréstimo eu possuir lucros ou reserva de lucros. Então, esse aí me parece inconstitucional. Esse é inconstitucional? A mim me parece por quê? Porque, veja, eu vou proibir um contribuinte que tem lucro, e tudo bem o contribuinte ter lucro, de fazer uma operação de mútuo, de empréstimo, com uma pessoa ligada, com um sócio, às vezes até com uma sociedade controladora ou controlada. Olha, é complicado isso aí, professor, porque não pode a legislação tributária mudar a definição do que é empréstimo, do que é mútuo. Isso é algo que é definido pela legislação civil. Então, nesse particular aí, a mim me parece que esse tema aqui relacionado à questão do mútuo vai vir por água abaixo, seja no Senado, seja no Judiciário posteriormente. A mim me parece que não encontra padrão de razoabilidade eu proibir, por exemplo, que uma pessoa jurídica, eu até concordo, professor, com o seguinte, olha, você vai fazer o mútuo, o empréstimo, e esse empréstimo tem que ter, no máximo, 36 meses, ou 48 meses. Se em 48 meses esse sócio, por exemplo, para o qual é que tomou o dinheiro emprestado da sociedade, não devolver, aí fica caracterizada a questão da distribuição disfarçada de lucro. Mas você não estabelecer nenhum prazo e simplesmente presumir que qualquer empréstimo se trata de uma intenção da empresa em distribuir lucro, a mim me parece algo que não vai sustentar, não tem base jurídica para sustentação. Olha, eu vou olhar um pouco aqui o olhar meio que contábil e financeiro da situação. Espera aí, se você tem um lucro, e é lógico que pode, como uma pessoa ligada, pode ser um cônjuge, pode ser um terceiro, em até terceiro grau, e está classificado como pessoa ligada. Mas, contabilmente falando, professor, o empréstimo para o sócio, o mútuo do sócio, ele tem aí pelo menos um prazo de carência de 12 meses para o sócio começar a pagar, contabilmente falando. Vamos imaginar que nós temos uma sociedade e eu cheguei, olha, Felipe, eu estou precisando de dinheiro. A empresa tem dinheiro, aí olha a ideia do fisco. E faz o contrato, empresta bonitinho, paga o IOF da operação. Paga o IOF. Registra o contrato de mútuo em cartório. Exato, o contrato tem que estar registrado. E olha o detalhe tributário. Os juros desse mútuo tem que ser oferecido para a tributação. Ele entra na base de cálculo do imposto. Perfeitamente. Então, o que acontece? Então, o sócio tem prazo de carência, o contrato tem que ser configurado 3 elementos fundamentais no contrato: o montante emprestado, o prazo de devolução do dinheiro e os juros que estão sendo cobrados nesse contrato. Então, aí, esse contrato de mútuo para fins tributários é um contrato perfeito. Eu tenho prazo, tenho montante e tenho a remuneração. Então, aí não é aquele empréstimo de pai para filho que a gente faz um contratinho de gaveta, paga-se o IOF e esquece, né? Então, mas essa reforma, pelo que a gente está vendo, né, professor? Ela vai eliminar essa possibilidade. Teve lucro, não pode emprestar. Então quer dizer que se eu tiver prejuízo, eu posso emprestar. Não tenho dinheiro, tenho prejuízo e posso emprestar. Se eu tiver lucro, eu não posso emprestar. Olha a incoerência tributária aí. Você proibir, inclusive, a atividade do contribuinte. É verdade. Aí pode ser que seja interessante para a empresa. Eu mesmo aqui tenho clientes, pessoas jurídicas, que emprestam para o seu sócio, com juros, cobrança de juros, pagam IOF, cobram juros, tributam os juros.
E veja, uma legislação tributária vir eliminar essa possibilidade não me parece razoável nem juridicamente viável. Isso aí, como você disse, ainda vai dar muito pano para manga, né? Eu concordo com você agora, porque, como você está dizendo, é um caráter que está lá no Código Civil, gente. Isso. Quem define o que é multa, o que é empréstimo, não é a legislação tributária. Perfeito. Então, isso aqui ainda vai dar pano para manga, né? Mas vamos avançar aqui, professor. Muito bem. Aqui as alíquotas do imposto de renda, né? A partir de 1º de janeiro de 2022, segundo o texto, não é? Aqui houve uma modificação do texto original, assim, que ele seria escalonado, né? Em um primeiro momento, ele sairia de 15 para 12,5 e depois para 10. Mas isso foi suprimido no texto que foi aprovado. Então, saiu direto de 15 para 12, para 8, desculpem. Sai de 15 para 8. Então, aí eu não sei como isso vai acontecer daqui lá no Senado, se vai voltar o escalonamento, mas isso aí, se fizerem alteração, vai ter que voltar de novo para a Câmara para ser aprovado pela segunda vez. Então, isso ainda vai. Acredito que o governo, como tem urgência nessa aprovação, eu acredito que isso vai passar assim. E isso aqui é um elemento de redução tributária muito forte, não é? Só que aí o detalhe importante, o governo não abre mão do adicional de 10%. Ele não abre mão desse adicional e também não modificou, não atualizou o valor de R$20 mil. Até porque, professor, como o senhor muito bem disse em uma live que eu estava assistindo, o governo ele não produz nada, ele só arrecada. Então, o governo é agente arrecadador. Então, por que eu vou fazer uma atualização nesses R$20 mil, se com R$20 mil eu já tenho uma arrecadação tributária considerável? Então, aqui, essa é uma ideia, né? O imposto de renda, ele sai de 15% para 8%, e a contribuição social, ela vai ser em etapas. Em um primeiro momento, ela perde 0,5%, ela vai de 9% para 8,5%. E depois das adições, das exclusões e das alterações que a gente pode fazer, ela chega a 1%. Então, teoricamente, nós vamos ter 8% de imposto de renda e 8% de contribuição social, isso para empresas em geral. E se for banco, sai de 20% para 9%. E para as outras instituições financeiras, que a gente tem caixas de assistência, a gente tem agência de fomento, a gente tem as próprias cooperativas de crédito, a gente tem as factories também, elas saem de 15% para 14%, né? Elas caem, na verdade, de 15% para 14%. Então, talvez aqui seja um ponto que podemos dizer assim, foi benéfico para a empresa, porque 15% de tributos, mas se observar, é 15 mais 10, porque esses 20 mil, de repente, com um único faturamento no mês, eu já passei desses 20 mil. Então, aí, eu pago os 15, mais o que excede a base. Então, esses 10 aqui, vamos dizer, essa trava que nós temos aqui, que são esses 20 mil, eles estão desde 1996 com 20 mil. Então, já tem um bom tempo, o governo até poderia corrigir esse valor e, infelizmente, ainda não foi corrigido. O que é que você acha disso aí, professor? Eu sou a favor dessas correções, né? A favor da correção voltada para o imposto de renda da pessoa, da tabela da pessoa física, essa correção no que diz respeito ao adicional semestral, né, de 60 mil, trimestral, perdão, de 60 mil. Mas, como você bem colocou, isso não interessa ao governo, não interessa ao fisco, não interessa ao executivo, que é quem propôs essa reforma do IR. Em relação às reduções do imposto de renda da CSL, inclusive para banco, né, que foi algo até inesperado, ninguém esperava redução de tributo para banco, como eu falei no início, ele está dando com a mão, né? Essa é a hora que ele está dando, né? E vai tirar com as outras previsões que nós já vimos aqui durante a nossa discussão. Perfeito. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, aqui, as novidades para o lucro real, né? Especificamente para o lucro real. Então, para o lucro real, nós vamos ter novidades bem pontuais. A primeira delas é a vedação do pagamento por estimativa, para quem faz balanço anual. Então, o balanço anual, a partir de janeiro de 2022, ele vai ser proibido. Não que, tributariamente falando, tá, meu querido, minha querida que está nos escutando, tributariamente falando, eu não vou mais poder optar pelo balanço anual.
mas as sociedades elas vão continuar fazendo seu balanço anualmente e apresentando para diversos usuários da contabilidade. Isso vai acontecer, o balanço anual acontece. Tributariamente falando, eu não posso mais usar o mesmo balanço que eu apresentava para os usuários da contabilidade para fazer ajustes. Eu vou ter que fazer balanços trimestrais, como já ocorre hoje com as empresas que negociam ação na Bolsa de Valores. A CVM, ela tem uma determinação. Você, a empresa que está negociando ações aqui, você vai fazer o seu balanço trimestral e apresentar para os investidores balanço trimestral. E lá, no final do ano, você faz o seu balanço societário, seu balanço contábil societário para apresentar para os seus usuários. Então, vai modificar aqui a sistemática, e isso eu observo que, por exemplo, tem muitas empresas que utilizavam o balanço anual para fazer o balanço por estimativa, suspensão ou redução de pagamento. Mensalmente, eu faria um balanço de suspensão ou redução para efetivamente pagar o que, de fato, eu estava devendo. E se eu tivesse prejuízos de exercícios anteriores, o balanço de suspensão e redução já me possibilitava compensar prejuízos todo mês. Isso, pelo texto legal, isso vai ser suprimido. Isso vai ser transformado em balanço trimestral. Então, a cada trimestre, eu vou encerrar um balanço para fins tributários, o balanço para empresas que já trabalham com essa sistemática do balanço trimestral é tranquilo, as companhias que negociam lá na Bolsa de Valores, que são capital aberto, já fazem isso com tranquilidade, e podemos dizer assim, vai ter um pouco de impacto para o trabalho do contador. Por quê? Porque uma das prerrogativas que as empresas faziam o balanço anual, professor, é um pouco de desorganização contábil, podemos dizer assim, um pouco de atraso da documentação. Então, isso aí vai deixar de existir. Eu vou ter que trabalhar como um reloginho suíço, para que no final do trimestre eu encerre um balanço, ou apure pelo menos um balanço, e chegue lá no lucro antes do imposto de renda, que é o nosso pontapé inicial, que eu vou ajustar o lucro societário para criar o lucro tributário. Então, Mas essa questão aí, professor, da estimativa mensal, né? Eleger entre a modalidade anual ou trimestral do lucro real, acabava sendo até um instrumento de planejamento tributário também para as empresas, né? Quando se ia se fazer o cálculo, muitas vezes se percebia que era melhor fazer a estimativa mensal para depois fechar o balanço, por assim dizer, fechar a contabilidade no final do ano. Hoje, como você bem colocou, isso não vai ser mais possível. Mas, em compensação, a utilização de prejuízo fiscal, que antes era limitada a 30%, agora passa a ser de 100%. Eu posso utilizar 100% do prejuízo fiscal, posso compensar 100%. Então, mais uma vez aí, o governo tira, olha, não pode mais fazer estimativa mensal, tem que ser realmente trimestral essa apuração, mas, em compensação, eu não vou mais estabelecer a trava de 30% para a compensação do prejuízo fiscal. Não vai. Você pode utilizar 100% do seu prejuízo. Né? Então, eu continuo achando que para o contribuinte, não, achando não, tenho certeza, que para o contribuinte era melhor manter a estimativa mensal. Mas para não ficar tão ruim, né? Olha, vai ter que ser trimestral e ainda vai ter a trava de 30%, eu agora vou deixar você compensar 100%. É porque, professor, muitas vezes o impacto é financeiro. Isso. Deixar acumular um trimestre para uma empresa, de repente, pode ter um impacto no caixa. Então, por preferência de sazonalidade de faturamento, ela preferia pagar na estimativa mensal. E com um detalhe dessa compensação de prejuízos. Hoje, a regra diz que eu só posso compensar prejuízos de exercícios anteriores, ou seja, eu só podia compensar prejuízo do ano passado, de 2020. Com essa mudança, eu posso compensar prejuízo dentro do ano calendário em até 3 trimestres seguintes. Tive prejuízo no trimestre, eu posso compensar 3 trimestres seguintes. A regra como está hoje, se eu tivesse prejuízo em 2021, eu só poderia começar a compensar esse prejuízo a partir de 2022. Então, aí eu posso dizer que foi um benefício para as empresas, né? Como você disse, bom, eu estou tirando com uma mão, mas eu vou te dar o benefício de poder compensar 100% do teu prejuízo. E, é 100% também para incentivos fiscais à inovação tecnológica. Por quê? Porque do gasto que eu
tinha, hoje, a regra, hoje, como é da Lei 11.196, a regra hoje diz que do gasto que eu tenho com inovação tecnológica, eu posso compensar 60% desse gasto, é aceito 60%, ele é aceito como despesa dedutível, todo o gasto, e eu posso compensar até 60% do que eu paguei, posso compensar com imposto de renda. Vai agora poder compensar 100%, e é o gasto tecnológico, professor, para desenvolvimento de produtos, registro de marcas e patentes, inclusive isso alcança o pessoal do agronegócio que desenvolve pesquisa tecnológica para melhorar as sementes para combater pragas. Então, esse é a lei 11.196, ela trouxe um benefício, mas ela tinha algumas travas. Eu lidava com uma mão, mas tirava com a outra. E agora parece-me que eu estou tirando todas as travas também, como é na compensação do prejuízo. Então, aí é uma situação benéfica para as empresas. Vamos avançar aqui um pouquinho, professor. Nós estamos meio que indo para a reta final, professor, porque a gente já está extrapoladíssimo aqui. A discussão é excelente, é muito assunto, o tema é maravilhoso e novo, mas a gente precisa ir encaminhando para o final. Então, vamos para a reta final. Aqui, a uniformização da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. O que o governo está querendo com isso? Hoje, eu tenho aí, na Instrução Normativa 1700, lá de 2017, anexo 1, eu tenho as adições, e anexo 2, eu tenho as exclusões. Então, o que o governo está tentando fazer? Uma tentativa de eliminar algumas adições e algumas exclusões e tratar tudo de maneira uniforme, ou seja, tratar a tributação praticamente com as mesmas bases. A amortização de ativos intangíveis. Muito bem, o ativo intangível, professor, nós temos aí, com agora normas brasileiras de contabilidade, se eu tivesse gastos com, por exemplo, o meu ativo intangível, se eu fizesse assim gastos pré-operacionais, por exemplo, eu colocaria lá eles como amortização, que eu iria amortizar isso ao longo de tantos tempos. O novo padrão contábil, ele não autoriza a fazer isso. Todo gasto tem que ser classificado como despesa 100%, dentro do período em que ele aconteceu. Gastos pré-operacionais, gastos com pesquisa e desenvolvimento, eles têm que ser classificados como despesa. Aí a Receita pensa assim, peraí, se eu colocar isso tudo como despesa, de repente eu não tenho lucro. E se eu não tenho lucro, eu não tributo. Então, você vai lá, adiciona esse gasto, mas você agora vai poder amortizá-lo em até 120 meses. Então, você vai amortizando praticamente 1/120 avos por mês de amortização. Esta é a novidade da amortização de ativos intangíveis. Aí, como no caso, nós temos um CPC, que na verdade, é uma NBCT 04, que fala de ativos intangíveis. Então, se você ficou curioso, dá uma lida na NBCTG 04, que fala de ativos intangíveis, que vai combinar agora com a legislação. Perfeito? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Os incentivos, eles continuam, né? Incentivos fiscais. Eu tenho aí, hoje, para o Fundo Nacional, a gente diz que são doações para as entidades civis, Fundo Nacional da Criança, Fundo Nacional do Idoso, Programa de Atenção Oncológica, o PRONON, né? O Programa de Atenção Oncológica, o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência. Temos aí doações para projetos esportivos. Essas doações para entidades civis, hoje, elas têm 1% de dedução. E a partir de janeiro, né, a proposta de lei é aumentar este 1% para 1,87%. Então, vai beneficiar, não tanto quanto as pessoas gostariam, mas acaba beneficiando. Nós temos aí o programa de alimentação do trabalhador, que hoje é 4%, ele vai passar para 7,5% de dedução do imposto devido. Temos aí as doações e patrocínios para a Lei Rouanet, que são patrocínios culturais e audiovisuais, que hoje eles têm uma dedução de 4% do imposto devido, vai passar para 7,8%, juntamente com o PAT. Então, eu estou ampliando aí o leque de possibilidades de deduções por meio de incentivos fiscais. Então, a Receita, o legislador, ele também observou isso. Não, peraí, vamos corrigir aqui, vamos atualizar os percentuais, ok? Então, isso aí são formas.
Professor Me Silvio parece Crepaldi, justo, me parece com muita intenção nobre. então, o que que acontece? O professor Silvio Crepaldi ele diz assim, mas isso, professor, é só para as empresas do lucro real. Esse benefício só alcança as empresas do lucro real. Então, o professor Silvio Crepaldi, que também é nosso colega de academia, ele diz assim que a legislação ela tem migalhas tributárias e esses incentivos fiscais são classificados para nós, contadores, como uma das migalhas tributárias que fazem com que nós recolhamos menos tributos. Ok? E, como você bem disse, parece justo, professor. Então, vamos avançar aqui para a reta final. Alcançando agora a pessoa física, nós temos aí uma atualização que desde 2015 não era atualizada, então nós temos uma atualização na tabela progressiva, isso aí a Receita vai acabar perdendo a arrecadação de alguns contribuintes que vão deixar de contribuir com a retenção na fonte, então isso aí é benéfico, já era muito esperado. É uma atualização de aproximadamente 31% na primeira 31%. faixa, então vai aumentar muito o contingente de pessoas físicas isentas do imposto de renda, e nas demais faixas, aproximadamente 13% de atualização. Não é isso, professor? Isso, exato. Então, perfeito cálculo, professor. Então, além dessa novidade para a pessoa física, nós temos aí a atualização de bens. A atualização de bens, eu posso, no ano que vem, atualizar os bens que eu declaro ele já lá na minha relação de bens, lá da minha declaração do imposto de renda da pessoa física, está autorizado de janeiro até 29 de abril, porque dia 30 eu tenho que enviar, é o prazo de envio da declaração do imposto de renda da pessoa física, então está autorizado aí uma atualização de valor dos bens que eu tenho. Entretanto, eu tenho que observar aí que essa avaliação do bem, eu vou ter que pagar tributo sobre essa avaliação de bem. O que eu avaliar a mais, eu vou pagar 4% de imposto de renda e nem é exclusivo na fonte, é tributação definitiva. Você está tributando e entregando lá para o imposto de renda. Bem melhor do que o que é hoje, né? Porque, É. embora exista essa falsa crença, isso é uma falsa crença, o contribuinte não pode estar atualizando, por exemplo, o valor de um imóvel com base no valor de mercado. Ou, aliás, até pode, desde que recolha o imposto de renda referente ao ganho de capital que ele experimentou nessa atualização, que é muito maior do que os 4%, né? O ganho de capital pode chegar... O ganho alcança 15% aí, né, do capital. Aqui eu estou tributando... E a depender do valor do bem, até mais, professor. Exato. 22,5, só é 25. 22,5. Vai de 15 a 22,5. 22,5. Então, assim, pagar 4% sobre uma atualização, né, me parece bem interessante. E tem um detalhe, professor, na verdade, tem outro detalhe. Se o bem for um bem no exterior, aí vai para 6%. Aí sobe um pouquinho, mas tem que ser bens adquiridos até 31 de dezembro de 2020. Não adianta eu comprar agora em 21. Eu comprei, eu fiz uma operação aqui, eu quero já atualizar. Não pode. 2020 não pode. Tem que ser de 2020 para trás. Eu posso atualizá-los. Ok? Então, gente. Essas aqui eram as novidades. A gente traz um trecho aí de um poema da Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A gente diz aqui muito obrigado para cada um de vocês que está nos assistindo nesse exato momento. Eu vou encerrar meu compartilhamento para nós fazermos as nossas considerações finais, já agradecendo aqui a oportunidade, agradecendo ao amigo Felipe Guerra, agradecendo também a equipe que nos assiste nesse momento e agradecendo a você, professor, por estar compartilhando esse momento com você aqui. E essas suas explicações são riquíssimas, professor. Eu sou seu fã e lhe sigo nas suas redes sociais, porque o seu conteúdo é diferente dos iguais. Professor Eloy, muito obrigado. Fico realmente lisonjeado com as suas palavras. Eu também aprendo muito com você, aprendi muito hoje, né? Já tinha lido, mas sempre a discussão ela gera uma percepção diferente do que a gente leu anteriormente e não discutiu. Quero te parabenizar por essa sua disponibilidade em compartilhar conhecimento, participar dessa edição da Semana do Contador. Tenho certeza que os slides que você trouxe, as palavras que você trouxe vão ser de grande valia para o contador que quer estar atualizado, para aquele profissional que realmente quer ter um diferencial no mercado.
Então, sou eu que agradeço a sua participação e peço, né, para quem ainda não segue o professor Eloy Prata nas redes sociais, siga lá, Eloy com E, né? Isso, Underline Prata, não é isso, professor? E perfeito. para quem não me segue, segue também o prof. Felipe Teixeira. E com certeza, professor, vai ter desdobramentos aqui dessa discussão do IR. O Senado vai fazer algum tipo de remendo nesse projeto, vai incluir novas coisas e tirar outras, ainda vai passar para a sanção presidencial. Então, ainda tem muita água para rolar e a gente oportunamente vai voltar a discutir esse assunto nas nossas redes sociais. Com certeza. Obrigado, agradeço a você e a gente se encontra aí nos corredores das aulas. Aquele Fica com Deus, abraço. pessoal. Obrigado.